Porque a maioria dos homens fracassa nos aplicativos de relacionamento. Então imagina só, você instalou qualquer aplicativo de relacionamento. Aí você escolhe fotos, escreve a sua bio, começa a dar os likes e espera. Aí passam alguns dias, talvez algumas semanas, e o resultado quase nunca é o que você imaginava. Poucos matches, conversas que morrem rapidamente, ou mulheres que desaparecem sem explicação, encontros que nunca acontecem. E então começa a surgir uma pergunta que incomoda muitos homens, mulheres também. Será que o problema sou eu? E é exatamente aqui que muita gente começa a cometer o maior erro de todos. Porque a maioria dos homens acredita que fracassa nos aplicativos por um motivo, quando na realidade costuma fracassar por outro completamente diferente. Então hoje eu quero te mostrar algo que provavelmente vai contra boa parte do que você já ouviu sobre esses aplicativos de relacionamento. Porque o maior problema da maioria dos homens não é a falta de match, não é a falta de mulher, nem sempre é a aparência. Muitas vezes o problema é a forma como eles usam esses aplicativos. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar por que tantos homens se frustram nos aplicativos, como criar um perfil que realmente funciona, como escolher melhor as candidatas, por que dar like em todas é um erro, como evitar que esses aplicativos destruam a sua autoestima e como usar esses aplicativos para encontrar um relacionamento verdadeiro. Só que antes de continuar, eu tenho uma observação importante, presta atenção aqui. Este vídeo é para quem busca relacionamento, não é para quem busca sexinho, casual, essas coisas assim, tá? Então, quem procura coisinhas casuais está jogando outro jogo. Então, tem objetivos diferentes, critérios diferentes, estratégias diferentes. Aqui nós vamos falar sobre relacionamento, sobre compatibilidade, sobre construir algo real. E isso vai mudar completamente a forma como você deve usar esses aplicativos. Entendeu? Então, vamos começar. Olha só, o ciclo que destrói a autoestima de muitos homens. É por aí que eu quero começar. Então, antes de falar de perfil, de foto, de match, a gente precisa falar de uma armadilha psicológica, porque ela afeta muito mais homens do que você que está me assistindo aí imagina. O homem instala o aplicativo, recebe poucos matches, começa a comparar seus resultados com os de outras pessoas, aí ele recebe um ghosting, aí algumas conversas não evoluem e aos poucos esse homem começa a concluir, bom, talvez eu não seja interessante. Esse raciocínio parece lógico, mas muitas vezes é completamente falso, porque aplicativos de relacionamento não são um retrato fiel da vida real. Eles são ambientes artificiais e ambientes artificiais favorecem certos comportamentos. Na vida real existe contexto, existe humor, voz, presença, personalidade, inteligência social. No aplicativo, a primeira impressão costuma acontecer em poucos segundos, muitas vezes baseada apenas em algumas fotos. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é: poucos matches não significam necessariamente pouco valor. E transformar os aplicativos de relacionamento em um medidor de autoestima costuma ser o caminho mais rápido para a frustração. Outro ponto importante, o maior erro de todos: dar like em todas as mulheres. Presta atenção, me acompanha aqui. Agora a gente vai falar de algo extremamente comum. E além de comum, é algo que provavelmente vai incomodar algumas pessoas. Então, olha só, muitos homens entram nos aplicativos com a seguinte estratégia: eu vou dar like em todas e depois eu vejo quem respondeu e tal. Parece inteligente? Parece, à primeira vista parece inteligente, mas geralmente isso é um erro e eu vou te explicar por quê. Porque sem perceber você deixa de fazer aquilo que realmente importa, selecionar. E aqui está uma ideia que talvez seja a mais importante do vídeo inteiro. O problema da maioria dos homens não é a falta de match, mas é a falta de critério. Relacionamento não é uma pescaria onde qualquer peixe serve. Você não está procurando quantidade, você está procurando compatibilidade. E aí, olha só, quando você dá like em todas as mulheres que aparecem, você está dizendo ao aplicativo e ao seu próprio cérebro
que qualquer opção serve, mas relacionamento saudável exige escolha, exige um filtro, compatibilidade. Então, a pergunta não deveria ser, ela me escolheria? A sua pergunta deve ser, eu realmente escolheria essa pessoa para a minha vida? Percebeu a diferença? Então agora a gente vai passar para um outro ponto que eu quero conversar com você. Você não precisa agradar todas as mulheres. Eu já falei isso em alguns vídeos e também falo isso lá na nossa comunidade. Inclusive é uma comunidade gratuita, o link dela tá sempre aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então é isso, você não precisa agradar todas as mulheres. E essa é uma outra armadilha muito comum. O homem cria um perfil tentando agradar o maior número possível de mulheres, mas relacionamentos não funcionam assim. Você não precisa agradar 100 mulheres, nem 50, nem 20. Você precisa chamar a atenção das mulheres que são compatíveis com você. E isso muda completamente a lógica do perfil. Bom, agora vamos falar das fotos. Eu gosto dessa parte, eu acho bem legal. Olha só, as suas fotos não servem para mostrar que você é bonito. Elas servem para contar uma história. Pouca gente fala sobre isso desse jeito, mas o nosso cérebro, o cérebro humano, ele não olha apenas para a aparência. Ele tenta entender quem que é essa pessoa, como ela vive, o que faz parte da vida dela, como seria conviver com essa pessoa. Por isso, as melhores fotos normalmente mostram contextos. Então, tenha uma foto boa, uma boa foto assim do seu rosto, uma foto do seu corpo inteiro, uma foto em alguma atividade real, uma foto social, uma foto que mostre interesses genuínos. Agora, o que normalmente não ajuda? 5 selfies praticamente iguais, fotos muito antigas, fotos excessivamente editadas, fotos tentando ostentar riqueza, ou aquelas fotos cercado de mulheres. Gente, isso não. Porque tudo isso comunica menos do que você imagina. Pode ter certeza do que eu tô falando. E a sua bio? O que você pode colocar na sua bio? Eu vou começar dizendo que a sua bio não é um currículo. E esse é um outro erro comum. A bio, ela não precisa impressionar as pessoas. Ela precisa ajudar alguém a entender quem você é. É mais simples do que você imagina. Aqui existe um princípio muito interessante. Uma boa bio não serve apenas para atrair, ela vai servir também para filtrar. Olha que bom, que interessante, já vai te ajudar também. Então é por isso que mostrar interesses reais costuma funcionar melhor do que aquelas frases genéricas. Então, fala de viagens, de leitura, de trilhas, de música, de gastronomia, dos seus hobbies. Costuma ser mais útil do que ficar tentando parecer aquela pessoa misteriosa. Isso não, é furada. Então, o objetivo não é parecer interessante, é ser compreensível. Vou repetir, não é parecer interessante, o objetivo não é parecer interessante, é ser compreensível. Agora eu vou entrar num ponto polêmico, não sei, vamos ver. O que eu quero dizer agora é que nem toda mulher bonita é uma boa candidata a relacionamento. Então a gente vai falar de um erro que poucos homens admitem. Por isso que será que é polêmico ou não é? Me responda aqui nos comentários. Muitos homens escolhem apenas pela aparência e ignoram praticamente todo o resto. Só que relacionamento é muito mais do que a atração inicial. Então você pode observar o estilo de vida, a maturidade, os valores, os objetivos, a forma como ela se apresenta, o que ela comunica sobre ela mesma. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a compatibilidade costuma prever muito mais sucesso do que a beleza isoladamente. Dito isso, não sei se foi polêmica, mas coloquei aqui porque acho que é importante. Outra coisa, presta atenção nesse aqui. Homens de 40 anos não devem competir com homens de 20. E esse é um ponto importante para o público aqui do canal. A maioria são homens de 30 anos mais. Se você tem 40, 50 ou mais anos, não precisa tentar parecer um rapaz de 20 e poucos anos. Não faça isso. Aliás, muitas vezes isso produz exatamente o efeito contrário. As mulheres adultas costumam valorizar coisas diferentes, né? Então, elas observam estabilidade, maturidade,
comunicação, a clareza, um equilíbrio emocional. Então, não tente criar um personagem, crie um perfil coerente com quem você realmente é. Tem um outro assunto também que eu achei muito legal trazer aqui para você, que é o seguinte: aprenda a identificar as pessoas indisponíveis. Isso é bem legal. Essa habilidade pode economizar meses de desgaste emocional. Então, existem pessoas que estão no aplicativo, mas elas não estão disponíveis para relacionamento. Algumas ainda estão ali presas ao ex, acabaram de sair de um relacionamento, elas procuram apenas validação, ou tem algumas que querem só atenção, estão emocionalmente confusas, ou simplesmente não procuram o mesmo que você. Por isso, observe comportamento muito mais do que o discurso dessas pessoas. Uma outra coisa que eu separei também e pensei de trazer aqui para vocês, eu acho que diz respeito ao maior erro emocional dos aplicativos. Agora a gente chegou ao ponto central aqui do vídeo. Muitos homens começam a usar os aplicativos como uma máquina de validação. Recebeu match? Se sente valorizado. Não recebeu match? Se sente rejeitado. Mas isso é extremamente perigoso. Percebe como isso é perigoso? Porque o match não é relacionamento. Conversa não é relacionamento, encontro não é relacionamento e nem mesmo atração significa compatibilidade. Quando você entende isso, os aplicativos deixam de controlar a sua autoestima e passa a ser apenas o que realmente são, ferramentas. E aproveitando que eu falei sobre isso, eu quero trazer a mudança de mentalidade que pode mudar tudo para você. Eu quero conversar, eu quero trazer uma ideia, porque essa ideia pode resumir praticamente todo o vídeo. A maioria dos homens usa os aplicativos de relacionamento tentando encontrar o maior número possível de mulheres. Mas quem procura relacionamento deveria fazer exatamente o contrário. Deveria procurar o menor número possível de mulheres compatíveis. Você não precisa de 100 matches, nem precisa de 50 conversas, também não precisa vencer uma competição. Você precisa encontrar alguém compatível, talvez uma pessoa, talvez duas, talvez três, e isso muda completamente a forma de usar esses aplicativos. E por que que muda? Porque você deixa de buscar validação e passa a buscar conexão. E essa mudança sozinha já pode transformar completamente a sua experiência nos aplicativos de relacionamento. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E agora eu quero saber qual é a sua maior dificuldade nos aplicativos. Conseguir match, manter uma conversa, marcar os encontros ou encontrar uma pessoa realmente compatível. Escreve aqui nos comentários, desde já eu agradeço por você ter me acompanhado até aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo segunda-feira, 1h30 da tarde. Então a gente se vê lá, tchau, tchau!